Amém. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo você que está no rincão do meu Senhor. Bem-vindo você que se encontra na Canção Nova. Bem-vindo você de todo o sistema Canção Nova de comunicação, rádio, internet, pela TV. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã de acampamento Revolução Jesus. Como o Gabriel falou, me chamo Lucas, sou membro da comunidade Canção Nova. Esse ano eu vou fazer meu compromisso definitivo com a comunidade Canção Nova, com a graça de Deus. Eu estou morando atualmente na missão de Queluz. Ano passado eu morei na missão de Lavrinhas, na missão de Queluz. A missão de Queluz, da Canção Nova, é onde moram os discípulos da comunidade. Talvez você seja alguém que é chamado para dar a sua vida a Deus no carisma Canção Nova. E Lavrinhas e Queluz é o processo de discernimento que muitos jovens estão fazendo para um dia estarem aqui, para um dia entregarem a sua vida para o reino dos céus. E o tema que eu quero trazer hoje, no nosso acampamento da Revolução Jesus, dessa pregação, é a origem. Voltarmos às origens. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Você que está pegando a Sagrada Escritura, a palavra diz assim: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. No capítulo 1 do livro de Gênesis, está dizendo um dado da criação. Deus, em 6 dias, Ele cria o céu, Ele cria o mar, mas no 6º dia, Ele chega ao ápice da sua criação. E quem é o ápice da criação de Deus? Sou eu e é você. Você pode bater no seu peito e dizer: eu sou o ápice do amor de Deus, eu sou o ápice da criação de Deus. Durante toda a criação, Deus cria e Ele faz. Quando Ele chega em mim, chega em você, quando Ele chega no ser humano, Ele diz: façamos. Não sei se você já viu alguma obra de arte. Eu sou um leigo quanto a isso, em questão de obra de arte. Às vezes você vai ver uma obra de arte, tem uns pingados lá, e aquilo vale uma fortuna, aquilo vale muito dinheiro. É assim ou não é? Talvez aqui tenha um grande entendedor de arte. Eu tenho 2 sobrinhas, uma de 5 e uma de 7 anos. E a menorzinha de 5 anos está inventando que agora quer ser pintora. E ela desenha, ela pinta, faz aquilo lá, e para ela aquilo é belíssimo. Só que, sinceramente, do jeito que eu sou leigo para entender essa questão de obra de arte, se eu pegar uma obra que é valiosíssima e pegar a que minha sobrinha faz, eu não vou conseguir perceber muita diferença. Porque o que está no valor da arte não é tanto a arte em si. O que vale mais para a arte é aquele nomezinho, sabe? Que está escrito lá, Picasso. É o nome do artista que dá o valor para a arte. Se uma obra de arte vale tanto isso, Lucas, quanto mais vale uma obra de arte que tem um nome impresso no seu DNA chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos essa obra de arte que não tem o nome humano como artista, com dedo de artista. Nós somos seres humanos que têm o dedo divino, que foi moldado pelas mãos divinas, pelas mãos de Deus. Muito mais vale uma obra humana do que essa obra divina, que sou eu e que é você. Mas o que acontece? Que apesar dessa obra divina, nós nos afastamos. Nós não queremos estar sobre as mãos desse divino oleiro, que constrói a minha e a sua vida. Nós preferimos ficar nas mãos de outros homens, de outras mulheres. Nós preferimos ficar nas mãos de um celular. Talvez você me fale: mas Lucas, eu tenho um celular na mão. Quantas pessoas, apesar de estar com o celular na mão,
na verdade, é o celular que te possui. É o celular que te tem por inteiro. E aqui você pode pensar em tantas coisas que faz com que a gente se disfarce dessa obra-prima, que sou eu, que é você, que é um dado da criação de Deus. E isso, gente, apesar dos seus pecados, apesar de você estar um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro, cabelo, careca, independente como com dente, sem dente, você é uma obra-prima das mãos de Deus. Talvez você olhe para a bênção que está do seu lado aí, você que está em casa, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu Deus, é isso aí mesmo? Isso mesmo é obra-prima? Isso mesmo que vale isso tudo? Mas vale, porque é fruto, é dado de criação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantas vezes nós podemos pensar, e por que, Lucas, se manifestou isso? Por que esse dado de criação tão lindo e tão belo, quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, aconteceu uma coisa lá naquele jardim. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou você para ser feliz. Deus nos criou para ser felizes. Ele nos criou para nós dominarmos tudo aquilo que há na terra, porque o ser humano, como eu disse, ele é o ápice da criação. Acontece que, no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, acontece uma situação que marca a história da humanidade. Que nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles vão lá e cometem um pecado original. Eles cometem aquele pecado que me atinge, que te atinge de maneira perpétua. E aqui entra uma questão. Lucas, se Deus é bom, se Deus nos criou, nos colocou os nossos primeiros pais naquele paraíso, por que então existia uma serpente lá? Por que então existia alguém que não queria a felicidade do homem lá? Será que Deus não é tão bom assim? Deus colocou o ser humano lá, Deus permitiu que a serpente tentasse o homem por um motivo. Primeiro, porque é um mistério de Deus. E essa tentação da serpente, meus irmãos, nós precisamos entender muito bem, porque isso, é a partir disso, porque voltar às origens, sem compreender o que de fato são as consequências do pecado original, seria uma ilusão. Seria uma ilusão querer compreender o que nós temos que fazer aqui e agora, voltando para as origens, sem perceber os frutos e as consequências do pecado original. Quando os nossos primeiros pais cometeram aquele pecado, tirou uma harmonia entre o Criador e a criatura. Aquela harmonia que existia entre o Criador, entre aquele que é o artista e a obra de arte, houve uma fissura, houve uma ferida, que nos tira da presença de Deus, que faz, como Paulo disse, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, e acabo fazendo o bem que eu não quero. Essa luta interior que existe entre eu e você, para correspondermos à vontade de Deus, ela é constante em nossas vidas. Mas Lucas, por que Deus permitiu que houvesse uma serpente lá? Por que Deus permitiu que tivesse uma tentação no paraíso? No lugar que só havia harmonia, por que Deus permitiu? Deus permitiu, porque apesar dele nos amar e nos criar para a felicidade, ele não permitiu, não é a obra de Deus o pecado é invenção do diabo, mas Deus permitiu uma guerra espiritual. Deus permitiu que houvesse uma guerra, sabe por quê? Porque quem não luta por nada, não ama nada. Deus permitiu, tanto os anjos quanto os homens, que houvesse essa luta de consentimento, para agradar a vontade de Deus, para corresponder à vontade de Deus, porque Ele sabe que quem não luta por nada, não ama nada. Talvez você pode pensar que agora na sua realidade, situações da sua vida, que você teve que lutar muito. Talvez você queria um celular, talvez você queria fazer uma viagem, e você teve que trabalhar muito. A gente valoriza aquilo que a gente trabalha, aquilo que é fruto do nosso esforço. É verdade ou não é? A gente se esforça. Você que é aluno, você que está estudando, tem uma prova difícil, você vai estudar, você vai se empenhar para essa prova, e você consegue tirar uma nota boa, tira um 10. Isso nos valoriza, porque houve sacrifício, houve luta.
Deus não quis que o homem estivesse fora dessa luta. E quais são as consequências dela, Lucas? E aqui nós precisamos entender que o paraíso terrestre, como o jardim das delícias de Deus, como é chamado no livro do Gênesis, ele não é o céu, ele não é a eternidade. Onde Adão e Eva estavam não é a eternidade, não é o céu, não é o lugar que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nenhum ainda sentiu aquilo que Deus tem preparado para os seus eleitos. Mas a partir disso, houve essa desarmonia. Quando Adão e Eva cometem um pecado, não sei se vocês se lembram, Deus chega para visitá-los e o que eles fazem? Eles se escondem, porque eles se percebem que eles estão nus entre eles se escondem da presença de Deus. Talvez você que está aqui me acompanhando nessa Revolução Jesus, você que está em casa, você pode perceber quantas vezes você se escondeu de Deus, quantas vezes você se escondeu da Eucaristia, quantas vezes você se escondeu do Rosário, quantas vezes você se escondeu da Virgem Maria, e Deus te trouxe aqui, Deus fez que você sintonizasse a canção nova, para te trazer de volta, porque Ele insiste, porque quando Deus fala, Deus realiza. Talvez a minha palavra, a sua palavra, sejam palavras de que a gente fala alguma coisa, promete e não cumpre. Talvez você conhece alguém que promete uma coisa, fala e não cumpre. Com Deus não. Quando Deus fala, Ele já cria. Quando Deus fala, Ele já realiza. A própria palavra de Deus já é realização em si. Deus, como o nosso Criador, Ele quis colocar a mão na massa. Se você tivesse algum objeto que estivesse quebrado, todo destruído, o que a gente faz? Jogar fora, não é verdade? Isso aqui está quebrado, isso aqui está enferrujado, eu vou jogar fora. Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele vê a obra de arte que sou eu, que é você, por mais que sejamos quebrados, por mais que sejamos dilacerados pelas situações da vida, Deus não joga fora, porque Ele vê nessa obra de arte uma possibilidade de resgate. Durante toda a história da humanidade, Deus enviou profetas, Deus enviou juízes, Deus enviou sacerdotes. Para quê? Para que o homem voltasse, para que você voltasse, para que eu voltasse àquela santidade original, para o lugar original que Deus planejou para mim e para você, que é o quê? Que é o céu. Fala para a pessoa que está do seu lado, esse é o lugar. Fala para ela, fala para ele, é o céu. Voltar para as origens é voltar para a finalidade que Deus te fez. Lucas, aí você me pergunta, ok, beleza, entendi sobre o pecado original, entendi sobre essa situação, entendi as consequências do pecado, porque a partir do pecado, um homem começa a colocar a culpa no outro. Deus chega, Adão fala assim, foi aquela mulher que me destes, que me deu do fruto. E assim começa a nossa vida, a gente começa na nossa sociedade, de um apontar o dedo para o outro. Talvez você se encontre numa situação que você aponta, a culpa de eu estar assim é a culpa dos meus pais, a culpa de eu estar assim é a culpa dos políticos, a culpa de eu estar assim. A gente inventa, e nós somos muito bons para isso, para inventar culpados. E aqui entra um detalhe, gente, que é primordial. Deus se manifesta na circunstância da sua vida. Fugir da circunstância da sua vida, seja ela boa ou não, é fugir do lugar que Deus quer trabalhar em você. É nesse lugar que Deus quer trabalhar. Ora, hoje eu me encontro morando na missão de Queluz, aonde Deus quer com a sua graça se manifestar na minha vida. Em outra missão, onde eu estive ano passado em Lavrinhas, onde eu estive um tempo atrás em Cachoeira Paulista, sim ou não? Não, em Queluz. Você que namora, você que trabalha, você está nesse trabalho, você não queria estar nesse trabalho. Talvez você chegue lá, vai bater o ponto, não vê a hora de sair do emprego.
Talvez você que estuda não vê a hora de terminar essa escola, terminar essa faculdade, mas é nessa escola, é nessa faculdade, é nesse trabalho, é nessa casa que Deus quer agir em você. Assim como Paulo fala em Filipenses que Jesus se manifestou aquela kênesis de Jesus, a kenosis de Jesus, de se rebaixar, é na circunstância da sua história que Jesus quer atualizar isso. Às vezes a gente vai e olha pelo Instagram a vida das outras pessoas. Os jovens é muito comum isso. Aí vê a vida da outra pessoa toda feliz, na praia. Aí você, meu Deus, eu aqui no sol quente, trabalhando, é outra pessoa na praia, na vida boa, tranquilo, e eu aqui trabalhando. Nós cobiçamos a vida alheia, e isso faz com que a gente não esteja presente na nossa própria vida, e com isso Deus não pode agir, com isso Deus não pode trabalhar, porque é na sua vida que Ele quer trabalhar, é nessa circunstância. Depois do pecado original, meu querido e minha querida, não tem jeito. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Não querer lutar já é decretar a morte. Não querer lutar já é decretar o fracasso. Você tem uma opção: luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Deus quis com que o homem, com que eu e você, com que a gente pudesse ir para o céu, tivesse luta. Jesus falou que o reino dos céus é de quem? É dos violentos. Não é do violento que agride uma outra pessoa fisicamente. Não é do violento que é um estúpido dentro de casa. Não, é do violento contra si. E nós estamos vivendo hoje numa sociedade, desculpa dizer, de gente mole, de gente que prega Jesus mole, que prega um Jesus frouxo. Por isso temos cristãos frouxos. Mas não. Vivemos numa sociedade que quer muitas vezes fazer homens femininos e mulheres masculinizadas. Vivemos numa sociedade que quer ferir, que quer viver apenas pelo prazer do prazer, e nada mais do que isso. Nós precisamos ter garra, nós precisamos ter fibra para ir para o céu, para lutar pelas coisas do céu. E aqui Jesus nos dá esse ensinamento, e aqui nesse ensinamento nós precisamos entender que Jesus, Ele se torna, assim como veio, através de um homem, o pecado, através de uma mulher, um pecado, se manifesta agora, o novo homem se manifesta agora, a nova mulher. Eva dialogou com o anjo. Na história da humanidade, houve outra mulher que também dialogou com o anjo. Se Eva dialogou com Satanás e quis ser como Deus, existiu uma outra mulher que dialogou com outro anjo e se prostrou para a vontade de Deus, que é a Virgem Maria. Quando nós rezamos na Salve Rainha, a vós bradamos, e o quê? Como é que é, gente? E degredados, filhos de Eva. Bradamos, bradar, é mais que um grito, é um grito forte, que vem do útero, sabe aquele grito que vem lá das entranhas? Da mulher, aquele grito que vem lá da entranha, sabe? Do fundo da alma, do fundo do coração, das tripas, sabe? Aquele grito. Já viu alguém tomando um susto? Que dá um grito. Bradar isso, é esse grito que nós damos do fundo de nós mesmos. Degredados significa que foi abandonado durante a amamentação. Se Eva nos abandonou porque dialogou com a serpente, se Eva nos abandonou porque dialogou com Satanás, a Virgem Maria, essa é a mulher que nos aponta para a origem, que esteve até os pés da cruz em João 19, é a mulher que não abandona os seus filhos, é a mulher, e nós possamos olhar hoje, mas Lucas, mas que situação que está o mundo? Olha as consequências do pecado original. Se a pequena serpente de Gênesis 13 se transformou no grande dragão de Apocalipse 12, é verdade também, meus irmãos, que aquela mulher de Gênesis 3 se tornou aquela mulher gloriosa, esplêndida de Apocalipse 12, que é a Virgem Maria. Nós temos socorro, nós temos a quem recorrer.
O pecado de Adão e Eva, os primeiros pais que pecaram, não determinaram a história da humanidade, porque Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo, enviou o seu Filho para me salvar e para te salvar. E essa, gente, é a maior da boa notícia que eu posso trazer para vocês. Essa é a grande boa notícia que a igreja traz para você. Em Apocalipse 12, o magistério interpreta, tanto quanto a Virgem Maria, quanto também a igreja, tanto no seu sentido eclesiológico, quanto também no seu sentido mariológico. De certo modo, eles são entrelaçados. Se Adão apontou a mulher como a detentora da culpa do pecado original, o novo homem, o novo Adão, sabe o que ele faz? Ele não aponta a culpa de outro, ele assume a minha e a sua culpa, ele assume o meu e o seu pecado, ele assume os nossos crimes na cruz e nos salva, e nos redime. Quando, a partir do pecado original em Gênesis, fala que existiam 2 querubins na porta do céu, proibindo as pessoas de acessarem o céu. Depois do pecado original, estava proibido, não conseguia adentrar no céu. No Evangelho de São João, depois de 3 dias que Jesus morre, quando ele ressuscita, e aquelas mulheres vão até o túmulo, também 2 anjos aparecem para aquelas mulheres e falam: não está aqui aquele que morreu, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, não existe mais querubim proibindo as portas do céu. Agora, o céu está aberto. Voltar para as origens é encontrar a finalidade da nossa história, é encontrar a finalidade da nossa vida. Falar do céu, gente, não é para anestesiar a sua consciência diante das dores que nós enfrentamos. Eu posso olhar nos olhos de vocês, se pudesse olhar nos olhos de quem me acompanha agora, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, são muitas dores. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Ou é só onde eu moro que tem, na cidade que eu moro, na sua cidade é tudo tranquilo? São muitas dores, não é, gente? Talvez você pode olhar para a sua vida e perceber, são muitas dores, é muito sofrimento, e às vezes a gente dá mais crédito ao pecado original, do que dá crédito à graça santificante, da graça que nos salva, que nos redime. A mulher foi tentada por uma promessa de Satanás. Satanás fez uma promessa para a mulher que era verdadeira. A serpente falou assim para Eva: sereis como deuses. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele cumpre essa promessa de Satanás. De certo modo, nós nos tornamos um com Ele, nesse processo de santificação. Como diz os irmãos do Oriente, nesse processo de deificação, onde o cristão se torna também um outro Cristo. A promessa feita por Satanás, Jesus Cristo cumpre com a sua graça, porque Ele é maior, porque Ele é o vencedor. E aqui também nós precisamos compreender que para esse processo de voltar às origens, existem 2 coisas que são necessárias. Número 1 me pergunta, qual é, Lucas? Fala para mim. Não estou ouvindo. A primeira é eliminar pecados. Para nós voltarmos às origens e buscarmos a finalidade pela qual Deus nos fez, nós precisamos eliminar pecados. Nós precisamos lutar contra os pecados. Lutar contra o pecado. E Paulo diz, nos questiona: você lutou até o sangue? Você luta até o sangue contra o pecado? Você vai até a briga contra o pecado? Você busca se confessar? Essa é a busca que nós precisamos, lutar contra o pecado. E gente, eu estou falando de lutar, é lutar mesmo. É lutar mesmo. Assim como a gente luta para conquistar alguma coisa nessa vida, nessa terra, mais ainda deveremos lutar para conquistar algo no céu. Mais ainda deveremos lutar para conquistar algo que não passa. E a segunda coisa é adquirir virtudes. Repete comigo. Adquirir virtudes. É importante nós compreendermos isso. Nós precisamos adquirir virtudes. Talvez você, um
o marido fala assim: eu não traio a minha esposa, eu não caio no pecado do adultério, então eu sou um bom marido, eu não cometi pecado, porque eu não estou no adultério, não traio minha esposa com outra mulher, então ele já é um ótimo homem. Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Ele não peca, ele não cai no adultério. Você acha que ele já é um bom marido? Sim ou não? Por quê? Por que não? Porque não basta eliminar pecado, precisa crescer em virtude. Se ele não chegar para a mulher dele, mandar flor, dar um café da manhã, falar que ama, dar um beijo, você acha que esse matrimônio vai conseguir se sustentar? Não basta apenas não pecar, tem que crescer em virtude, tem que crescer em graça. E é desgastante ou não é, gente? Aqui eu tenho uns casais que olhou para mim e balançou a cabeça, achei que a cabeça ia quebrar o pescoço. É difícil, eu sei que é. Basta você que é filho não xingar a sua mãe para você ser um bom filho? Não, de vez em quando você tem que fazer um agrado para ela, lavar a louça, fazer algo por ela, comprar algo que você sabe que ela gosta, expressar seu carinho por ela. Não basta não pecar, nós temos que crescer em santidade, nós temos que crescer em virtude. E aqui, para nós começarmos a adentrar naquilo que Deus quer para mim, naquilo que Deus quer para você, as nossas lutas, saber e voltar para as origens, para buscar aquilo que Deus tem para mim e para você, que é o que mesmo? Que é o que? É o céu. É o céu. Isso que Deus tem para mim, isso que Deus tem para você, essa realidade sobrenatural que Deus tem para nós, que é a eternidade, que é o céu. Veja bem, as nossas lutas aqui, falar que existe um céu, seria uma ilusão de qualquer pregador, fazer com que você saia dessa luta. Pelo contrário, eu quero que você retome elas. Seria uma ilusão, eu estaria te enganando, falando que pela busca do céu, você não teria que lutar, você não teria que derramar lágrimas, às vezes sangue, como muitos mártires da igreja. Não é luta, é luta. É falar que você não vai se ferir, seria uma ilusão. Mas te falar que existe um céu, te dá sentido para as suas dores. Porque no céu, irmãos, a chaga que você sofre, talvez tem pessoas que nos acompanham, que está numa UTI, pessoas que nos acompanham que estão com câncer, que descobriram uma doença, que sofreram a dor moral de uma traição. Essa dor que você sofre, aqui você pode pensar na sua dor, e aqui você pode pensar na sua circunstância, ela se torna redentora em Jesus Cristo, ela se torna salvífica, porque o pecado de Adão e Eva não determinaram a história da humanidade, não determinaram aquilo que nós seremos. O que determina o que nós seremos é a graça em Jesus Cristo e a nossa liberdade em escolher por Ele. A pergunta que eu te faço é: você vai seguir o passo de Adão, de Eva, ou você vai seguir os passos de Jesus Cristo, o novo homem, e da Virgem Maria, a nova mulher? Ninguém pode se decidir por você. Eu não posso se decidir por você. A Canção Nova não pode se decidir por você. O acampamento da Revolução Jesus não pode se decidir por você. Santo Agostinho, ele tem uma frase que ele diz assim: o Deus que te criou, sem o seu consentimento, você pediu para nascer? Sim ou não? Você fez força para nascer? Não. Ele conclui a frase dizendo: é o mesmo Deus que não pode te salvar sem a sua luta, sem o seu querer e sem o seu consentimento. Se você nasceu sem força, sem precisar de desgaste nenhum, ok, para todos foram isso. Mas agora, para se salvar, arregaça a manga da blusa e vamos lutar, porque existe um Deus que me espera e que te espera. Mas você pergunta para mim: Lucas, existe esperança? Você olhar para alguns homens e mulheres da história da humanidade, nos revela que existe sim. Revela para um homem com mais de 80 anos, chamado Padre Jonas Abib, com câncer,
muito frágil fisicamente. É um homem que sentava no hospital, muito frágil, não podia nem comungar direito, e fazia o seu estudo bíblico. Nós vemos aqui na Canção Nova, nesse território, um homem chamado Padre Léo, com câncer, sentado numa cadeira de rodas, pregando para milhares de pessoas. Você vê uma Madre Teresa de Calcutá, uma mulher, gente, desculpa te falar, ferida pela vida, machucada pela vida, desgastada pela vida, mas jovem, renovada, porque ela sabia que existia algo que ultrapassava as dores dela. Mas não só esses grandes homens e mulheres, você também, na sua circunstância, você também com as suas dores, que talvez sejam menores, talvez sejam maiores, você pode unir as suas dores a Jesus Cristo, e um dia, meus irmãos, e um dia as minhas dores, as minhas chagas, as suas chagas serão gloriosas, porque primeiro a de Jesus Cristo foi, porque Ele venceu a morte. Não é mais a morte que dá a última palavra, Ele venceu a morte. O paraíso, a Jerusalém celeste que me espera, te espera. Diferentemente da origem de Gênesis, não haverá mais a serpente, haverá apenas o cordeiro imolado, te esperando, me esperando. Eu quero que você tenha desejo de céu, eu quero que você tenha desejo de eternidade. Pensar na origem seria incompleta uma pregação que não me leva e que não te leva para a finalidade da nossa existência. Deseja o céu, porque quando você estiver caminhando para Ele, outras pessoas estarão contigo também. Você deseja que alguém vá para o céu? Você conhece alguém da sua família, amigos que quer? Seja você essa referência, como o Padre Jonas foi para a Canção Nova. Seja você para a sua casa, seja você para a sua família. Fica de pé, vamos cantar. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. O meu amor por ti, Jesus, Pega seus braços, declara. é o que tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, canta, vai. Tarde te amei, mas te encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Canta aí, vai, concedei-me convívio. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Quero ver vocês, vai. Concedei-me o convívio dos eleitos. Canta forte, vai. Eu sonho com o céu a todo tempo. Canta forte. Eu sonho com o céu. Mais uma vez. Concedei-me o convívio dos eleitos. Concedei-me o convívio dos eleitos.
Deus foi nos conduzindo a esse movimento de voltar à nossa identidade, para aquilo que fomos criados, a finalidade da nossa existência. Somos feitos para Deus e para Ele vamos voltar. É propício essa Revolução Jesus no início do ano. Já vá traçando aí com o Senhor os seus propósitos de retomada. O Padre Jonas sempre nos inspira na canção nova retomar. Sempre nos dizia da retomada. O que é preciso retomar na minha vida hoje, para que eu assuma de verdade a minha identidade como filho de Deus? Retomar os propósitos de Deus no meu relacionamento pessoal com Ele, na minha vida de oração, na busca de conhecê-lo mais. Não há relacionamento se não há conhecimento. Então vá dizendo para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mais. Jesus, eu quero te experimentar. O Senhor me trouxe aqui, na canção nova, nesse território eucarístico, para que eu retomasse os meus propósitos contigo, para que eu firmasse, Jesus, de maneira concreta, que meu coração fosse decidido, seja decidido agora, em manter-me firmemente ancorado naquilo que eu sou. Eu sou pertença tua, Senhor. O meu coração é teu. E vá pedindo agora o Espírito Santo. Erga os seus braços. Ele que é o amor, que é a vida, que nos inspira, que venha regar agora o nosso coração, os nossos propósitos com Deus. Vem, Espírito Santo, porque sem a tua presença eu não posso prosseguir. Sem a tua presença todo o propósito é inválido. Tudo aquilo que é sonho, é projeto, não tem força, não tem vida. Então vem, Espírito Santo. Vem na minha juventude. Vem, Espírito Santo, na minha casa. Vem, Espírito Santo, nos meus trabalhos, na minha escola, na faculdade. Vem, Espírito Santo, naquilo que são os meus sonhos futuros. Mas sobretudo vem, Espírito Santo, na minha identidade como homem, como mulher de Deus. Restaura, Espírito Santo, aquilo que eu sou, aquilo que anda perdido dentro de mim, aquilo de onde eu me escondi. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua luz, trazendo clareza. Eu sou pertença de Deus. E se você reza no Espírito, vá soltando a sua voz e vá deixando que o Espírito Santo vá regando agora e levando ao coração de Deus aquilo que é os nossos desejos, os nossos propósitos, que vai alimentando essa oração, essa hora de graça. Vem, Espírito Santo. Kiriria lanaria lalarie, kiriria lalaria lalaria lanarie, kiriria lalaria lanaria lalaria lanarie,